Há 50 anos, um golpe militar instalou um dos períodos mais brutais da história do Brasil. O regime militar iniciado em 1964 durou 21 anos e deixou marcas profundas em todos os setores da vida nacional. A educação foi uma das áreas mais atingidas. Escolas e cursos foram fechados. Disciplinas como sociologia e filosofia saíram do currículo. Professores e alunos foram perseguidos, com expulsões, cassações e exílios forçados. A história oficial absorveu, mais do que nunca, os ideais conservadores. Esta edição da TV Conté vai debater as intervenções da ditadura no ensino brasileiro. Um dos entrevistados é o ex-ministro da Educação, Murilo Wingel. O impacto do movimento de março de 1964 sobre a educação brasileira foi muito forte. Isto foi muito negativo e isso está vigente até os dias de hoje. Na madrugada de 1º de abril de 1964, um golpe militar derrubou o governo do presidente João Goulart, o Jango, e implantou a ditadura militar no Brasil. Horas depois, quando uma tarde cinza já se firmava em Brasília, o Congresso Nacional aderiu ao golpe. O presidente do Senado, Auro de Moura Andrade, convocou uma sessão para declarar vaga a presidência da República. Atenção! O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. Numa hora gravíssima da vida brasileira. Quando Jango foi deposto, o petropolitano Murilo de Avelar Wingel era professor da Faculdade de Filosofia e Letras de Juiz de Fora. Wingel participou da resistência à ditadura e lutou pela redemocratização até os últimos momentos do regime. Ministro da Educação no governo Itamar Franco, Murilo Wingel concedeu um depoimento exclusivo à TV Conté. Nós sofremos fortemente a censura, as pressões. Considero esta pressão sobre o ensino de nível superior, particularmente na área das humanidades, que era o caso da Faculdade de Filosofia e Letras, o pior dos resultados do movimento de 1964. Veio a suspensão dos diretórios acadêmicos, o fechamento dos DCS, Diretórios Centrais de Estudantes, e realmente, fechando esse ciclo, o fechamento da União Nacional dos Estudantes e até a demolição do prédio que servia de sede à UNE. Dentro do ambiente universitário, DA, DCE, UNE, e que eram ambientes que propiciavam a discussão, o debate de políticas, de partidos e de formação de lideranças, tudo isso ficou fechado. Na verdade, impedido de ocorrer. Assim, o Brasil viveu um tempo bastante grande sem a possibilidade de formar lideranças. Lideranças que, quando da volta da democracia, poderiam ter exercido um papel importante, mas elas não existiam, porque elas não tinham sido formadas. E justamente aí veio a reforma da educação superior. Essa reforma resultou de um acordo entre o Ministério da Educação e a Agência para o Desenvolvimento dos Estados Unidos da América. A esse acordo, que se chama Acordo MEC-USAID, se deve essa reforma. Qual era o princípio dessa reforma? Era o de quebrar uma estrutura universitária que existia e substituí-la por uma outra estrutura que significasse a fragmentação, a pulverização, que é justamente a universidade que temos hoje. Quando se substituiu a ideia da faculdade pela ideia do departamento, o departamento como unidade básica da organização da universidade.
Então, os cursos universitários se diluíram, porque os cursos universitários, eles eram constituídos por vários departamentos oferecendo disciplinas e, portanto, o estudante universitário não sabia exatamente se ele pertencia a esta unidade, a este instituto ou aquela faculdade. Isto foi muito negativo e isso está vigente até os dias de hoje. 50 anos depois do golpe de 1964, o Brasil promove uma série de eventos para debater o golpe e seus impactos. O mesmo Congresso, que um dia sustentou a quartelada dos militares, agora se abre para uma reflexão crítica sobre a ditadura. É o caso da audiência pública Reflexos do Golpe Militar na Educação Brasileira, promovida em abril pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Para o sociólogo Emir Sader, um dos convidados da audiência pública, o Brasil conseguiu retomar a democracia, mas o sistema educacional permanece com os mesmos parâmetros do regime militar. Porque a repressão, obviamente, mudou de caráter, não é aquela. Os conteúdos hoje têm outra temática que não aquela da ditadura, mas esse tema acho que é o tema que ficou, provavelmente é aquele que ficou mais presente na continuidade até hoje, que não houve nenhuma recuperação. A democratização não significou a democratização do sistema educacional, não significou recuperação do ensino público, da saúde pública. Em entrevista à TV Couté, Emir Sader afirma que a ditadura provocou uma degradação do ensino público, que levou a classe média a matricular seus filhos em instituições privadas. Passou a haver uma diferenciação de classe muito forte. Embora a grande maioria dos jovens esteja em escola pública, desapareceu da agenda pública a questão do ensino na escola pública. A classe média passou a fazer um esforço enorme para colocar os seus filhos na escola particular. E, como outra consequência grave, houve uma separação da convivência entre filhos de classe média e filhos das classes populares. Então, na verdade, foi se perdendo a escola como lugar de socialização para os jovens. Uma coisa que a gente ressente muito hoje veio desde aquela época. Além da deterioração da qualidade mesma do tipo de educação que a grande parte dos jovens recebe, com a deterioração dos salários dos professores, das condições de infraestrutura. Mesmo nos últimos 10 anos, o Brasil viveu um extraordinário processo de democratização social, melhorou o ensino universitário. O ensino pré-universitário, prévio-universitário, melhorou muito pouco, quase nada. Ainda é alguma coisa que sobreviveu à democratização. Para Marcos Guerra, representante da Ordem dos Advogados do Brasil, a ditadura afetou toda a qualidade de ensino e acabou por formar toda uma geração de modo deficiente. Se marginalizou uma população, a população de jovens, num total de mais de 17 milhões de jovens que hoje têm entre 15 e 29 anos e que são analfabetos. Isso é dramático, porque é uma população superior a de um país como Portugal, que deixa de contribuir para o crescimento do país, que deixa de contribuir para o PIB. Por outro lado, em termos de pedagogia, ter matado na origem, através de prisão, tortura, desmantelamento, os programas de alfabetização, de educação popular e todo o oxigênio da universidade, que estava assim profundamente comprometida com o Brasil, na reforma do Brasil, nas reformas, isso também tem um resultado dramático do qual a gente ainda não se liberou. Segundo as deputadas Alice Portugal, do PCdoB, e Fátima Bezerra, do PT, a educação no regime militar foi marcada por perseguições a alunos e professores. A ditadura significou o fechamento das expectativas educacionais, a inversão da pirâmide educacional para que tivesse uma base privada mais alargada do que a base pública, que preliminarmente era a que prevalecia no Brasil, e, lamentavelmente, instalou dentro das universidades, das escolas públicas, a perseguição política, o cerceamento das liberdades, o abafamento completo de qualquer sibilo democrático, puniu professores, baniu professores, exilou intelectuais, e, enfim, restringiu o parque universitário, aquele parque da década de 40, 50. A educação do nosso país começa a tomar outro rumo, outra direção, o que significou, sem dúvida nenhuma, um retrocesso para a educação brasileira. Aqui vale ressaltar
a perseguição que houve aos estudantes, a perseguição que houve, né, nas universidades. Nós tivemos decretos naquela época que foram publicados com o intuito claramente, né, de calar a voz dos estudantes, com o intuito claramente de impedir, né, o pensamento crítico nas universidades. Enfim, né, a liberdade foi cerceada e, portanto, né, causando um grande prejuízo ao nosso país. Para o primeiro vice-presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, Dr. Marco Aurélio Biali, e o professor Sadi Dal Rosso, da Universidade de Brasília, até o comportamento dos alunos foi alterado pela ditadura. Isso marcou toda uma geração. Nós temos uma dificuldade enorme hoje com essa marca que ficou, e até hoje nós ainda não resgatamos a verdadeira democracia na educação. Penso que houve um atraso, apesar de que, se você comparar o ensino militar dentro dos parâmetros militares, ele foi eficiente enquanto ensino militar nas escolas militares. Mas na escola em geral, nós perdemos sua qualidade. O golpe militar de 64, ele deixa um legado muito duro dentro das universidades, porque nós tivemos professores exilados e especialmente porque nós tivemos estudantes que perderam a vida. Esta edição da TV com TE fica por aqui. Até a próxima.